Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras, senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Acórdão regimental, razão pela qual damos por aberta a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E a senhora deputada e os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia, mas como se encontra aprovado. Recebemos ofício de suas excelências, o deputado GC Lopes, que indica no dia de hoje o deputado Carlos Humberto. Seja bem-vindo a esta comissão. Da mesma forma, o eminente deputado Ivan Nats indica o deputado Márcio Machado para substituí-lo no dia de hoje. Também seja bem-vindo o deputado Márcio Machado e o deputado Mário Mota, em razão de compromissos parlamentares externos, comunica a sua ausência no dia de hoje. Vamos à pauta. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente, colegas deputados. Quero cumprimentar a todos que acompanham a reunião da Comissão de Finanças e Tributação e destacar já a presença de representantes do DIEESE, da CUT, CSB, FESESC, FEVASC, Sindisaúde, FETAESC, Intersindical. Todos os representantes aqui que estão acompanhando matéria que eu faço a apresentação nesse momento em relação ao PLC 0005-2024, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina os pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Bem, eu não vou citar aqui toda a tramitação da matéria, mas inicio a minha relatoria a partir desta comissão. A mensagem do Poder Executivo Estadual, que visa justificar o projeto de lei, menciona que a redação do mesmo teve acordo entre várias entidades sindicais e trabalhadores e patronais, com representação de abrangência estadual. Para comprovar isso, anexamos documento firmado por dirigentes de várias entidades representativas patronais e de trabalhadores. A Constituição Federal autoriza e abre a possibilidade para que os estados estabeleçam pisos salariais regionais, desde que não sejam inferiores ao salário mínimo nacional. A Lei Complementar Federal 103, de 14 de julho de 2000, regulamentou esse dispositivo na Constituição Federal. A referida lei teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4364. A partir de então, em vários estados foram aprovadas leis para criar os pisos salariais regionais no âmbito de cada um desses estados. Cito os casos do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, como estados que fizeram isso no período anterior a Santa Catarina. Outro fato que merece ser lembrado é a Constituição Estadual promulgada em 1989, que previu a iniciativa popular das leis como um dos mecanismos da democracia. Entretanto, passados mais de 34 anos, somente 4 vezes foram protocolados na Assembleia proposições que preenchiam os requisitos necessários, em especial o requisito do número mínimo de assinaturas necessárias. Isso ocorreu em 2004, com o PLC para alterar a regulamentação do artigo 170 da Constituição do Estado, as bolsas para os estudantes do ensino superior, em 2009, com o PLC de criação do piso salarial regional, em 2010, com a Defensoria Pública e, mais recentemente, com a revogação do desconto dos 14% das aposentadorias e pensões da Previdência Estadual. Nos 3 primeiros casos mencionados, os PLCs apresentados pelas entidades foram apensados a PLCs do Governo do Estado. Porém, ressalto que nos 3 casos o Governo do Estado agiu de forma reativa ao protagonismo das entidades que redigiram as proposições e organizaram a divulgação e coleta de assinaturas para conseguir preencher os requisitos necessários a protocolar os PLCs supracitados. No 4º caso, o projeto ainda está tramitando nesta Casa Legislativa como PLC 37 de 2023. Feito esse histórico, as alterações no salário mínimo regional catarinense vai aumentar em suas 4 faixas.
Os percentuais do reajuste médio ficam definidos em 6% entre as 4 faixas salariais com pagamento retroativo a janeiro. Essa é uma das principais bandeiras de luta do movimento sindical, talvez a maior, e sua valorização tem sido uma luta política permanente do movimento sindical. Com o reajuste na primeira faixa, o salário mínimo regional passará de R$ 1.521 para R$ 1.612,26. Na segunda, de R$ 1.576 para R$ 1.670,56. A terceira faixa será reajustado de R$ 1.669 para R$ 1.769,14. A quarta faixa aumentará de R$ 1.740 para R$ 1.844,40, conforme tabela que nós temos aqui em mãos. No acumulado entre 2018 e 2024, a primeira faixa teve um incremento nominal de R$ 502,26, a segunda R$ 518,56, a terceira R$ 555,14 e a quarta R$ 573,40. O reajuste do mínimo não beneficia apenas pessoas que o recebem mensalmente como salário mínimo regional pago ao trabalho exercido. Seus efeitos se estendem à parcela muito mais ampla da população, que, sem dúvida alguma, encontra-se entre as mais necessitadas desse país. Em termos percentuais, o incremento salarial da primeira faixa foi de 45,24%, da segunda 45,01%, da terceira 45,72% e da quarta 45,11%, conforme também a tabela mostra de 2018 a 2024. Os reajustes do salário mínimo regional inserem-se no conjunto de políticas de cunho redistributivo pautadas pela busca de maior equidade. Quando a desregulamentação do mercado de trabalho e o retrocesso por parte do Estado nas políticas públicas voltadas à proteção do emprego fazem aumentar a insegurança dos trabalhadores, o salário mínimo regional passa a ser uma garantia de rendimento diante de das precárias relações de trabalho. Uma política consistente de aumento real do salário mínimo é um importante indutor do crescimento econômico na medida em que amplia o poder de consumo e, consequentemente, a ampliação do mercado interno. Bom, nós temos outras tabelas aqui que vão identificando, né, os reajustes a cada ano para chegar nesses percentuais que eu citei, né? Eu concluo dizendo que o fato de haver o piso estadual não significa que se deva desprezar o mínimo nacional. Por outro lado, se o valor da menor faixa salarial de determinado piso estadual é maior que o mínimo nacional, os empregadores estarão obrigados a remunerar seus empregados de acordo com a faixa salarial do seu estado. Todavia, segundo o IBGE, 35% dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo nacional e 70% até 2 salários, ou seja, 7 em cada 10 trabalhadores têm renda de até 2 salários mínimos, cenário que não difere no estado de Santa Catarina. Quanto a isso, importa observar também que em todas as faixas o salário mínimo regional é superior ao nacional, conforme tabela aqui, que os deputados podem acompanhar depois, caso haja necessidade. O salário mínimo regional funciona, então, como um guia para os demais salários da economia em nosso estado. Isso significa que, quando o salário mínimo regional cresce, grande parte da população catarinense é beneficiada. Desta forma, presidente, o meu voto é pela aprovação do PLC 005-2024, dando sequência à tramitação regimental do mesmo. É isso. Senhora deputada e senhores deputados, é pela aprovação o parecer e voto da eminente deputada Luciane Carminati ao projeto de lei complementar 005/2024, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que instituiu no Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Eu coloco em discussão, mas quero aqui fazer um comentário. O salário mínimo nacional, com aplicação em todo o território nacional, foi instituído na Constituição Federal de 88. Mas, na época do exercício da presidência, Fernando Henrique Cardoso entendeu de que era injusto aplicar o salário mínimo nacional em todo o território nacional para estados mais desenvolvidos. Então, por lei, ele delegou aos estados federados para que, né, de comum acordo entre as instituições, pudesse instituir um valor diferenciado
do salário mínimo. Então, passou a se chamar salário mínimo regional. Então, cada estado pode, por lei federal, fixar o seu salário mínimo regional. E aqui em Santa Catarina, foi instituído a partir de 2009, no governo de Luiz Henrique da Silveira. Então, desde o exercício de Fernando Henrique Cardoso, já estava autorizado em Santa Catarina, mas foi Luiz Henrique da Silveira. Então, Santa Catarina, por ser um estado um pouco mais diferenciado de outras unidades da federação, tem essa condição de comum acordo entre entidades patronais e sindicais, fixar um salário mínimo regional diferente daquele fixado pela Constituição Federal. Então, por isso que tem aqui em Santa Catarina. Mas continua em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra. Aprovado o parecer da deputada Luciane Carminati. Tem o projeto de lei, o 0414/2021, que é a devolução de vistos, vou tirar de pauta por solicitação. Deputado Lucas Neves, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu passo a relatoria do projeto de lei 344 de 2023, que veda as instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedade de arrendamento mercantil, diretamente ou por intermédio de pessoa física ou jurídica, a realização de qualquer atividade de telemarketing ativo com conteúdo de publicidade, oferta comercial ou manifestação tendente a convencer aposentados, pensionistas e titulares de benefício de prestação continuada a contratarem empréstimos ou financiamentos de qualquer natureza no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto de lei é de autoria do deputado Emerson Stein. Eu passo direto ao voto, senhor presidente. Compete a esta comissão a análise da proposta legislativa sobre os aspectos financeiros e orçamentários quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e a sua adequação com a lei orçamentária anual, assim como pronuncia-se sobre o mérito das matérias que integram o seu campo temático, conforme previsão dos artigos 144 e 73 do Regimento Interno deste Poder. Nesse sentido, verifico sobre o viés orçamentário e financeiro, não detecto nenhum impedimento decorrente da proposição legislativa, razão pela qual não vislumbro óbices que impeçam a sua tramitação. Ante exposto, com base nos regimentais artigos 73, 144 e 209, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 344 de 2023 na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Este o voto, senhor presidente. É pela aprovação, o parecer e voto do eminente deputado Lucas Neves ao projeto de lei 0344/2023, em que tem como autor o deputado Emerson Stein. Sua Excelência opta pela aprovação na forma do substitutivo global apresentada pelo deputado Matheus Cadorim na Comissão de Constituição e Justiça, que for aprovado por unanimidade. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Jair Mioto, por gentileza. Senhor presidente, quero parabenizar o deputado Emerson por essa matéria. Eu, na legislatura passada, fui autor de um projeto similar que virou lei em Santa Catarina e, geralmente, existe muito abuso com relação aos idosos. As pessoas se aproveitam da boa vontade, né, das pessoas que já cumpriram o seu papel de trabalho na sociedade, já estão num período de aposentadoria e, pela boa fé, muitas vezes são induzidos a erro. E tem todo o meu apoio. Eu acho que esse projeto visa respaldar a integridade financeira dessas pessoas. É importantíssimo que nós possamos, como Assembleia, também nos posicionar contra essas situações de telemarketing, que muitas vezes são manipulações e situações totalmente insatisfatórias para aqueles que contraem esse tipo de empréstimo e de relação. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto do deputado Lucas Neves, que é pela aprovação da matéria. Senhor deputado, concorda como se encontra aprovado. Senhor deputado, não há mais matéria para discutir nem para deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia.